Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O auditor e perito contador Vitor Stanquevicius comentando sobre a autorregularização incentivada de tributos administrados pela Receita Federal. O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre os desafios para a regulamentação da reforma tributária. A professora de ESG da Fundação Getúlio Vargas, Marcela Argolo, continuando a falar sobre a aplicação e práticas de ESG em micro e pequenas empresas, desta vez explicando sobre a letra S, social. E nesta semana, o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe Lurdinha Machado, professora de psicologia, coach e master em PNL. Fique conosco. Aprovada a reforma tributária, o Congresso Nacional tem agora pela frente a análise de toda a regulamentação das novas regras. Pelo menos 70 pontos precisarão ser detalhados em lei complementar. Acompanhe os comentários do advogado Marcos Tavares Leite. O grande desafio agora é a regulamentação. São mais de 70 itens da PEC 45 que devem ser regulamentados por lei complementar, indo ao detalhe. Só para destacar alguns pontos. Tanto em relação ao IBS como ao CBS, temos que destacar, prever como será a alíquota, qual é o fato gerador, quem efetivamente é o pagador do imposto, é o contribuinte responsável pelo pagamento. Em relação à repartição entre os estados daquilo que vem a ser arrecadado, um comitê gestor para fazer essa repartição, tudo isso vai ser submetido a uma regulamentação através de lei complementar, que exige um quórum qualificado não tão restrito como numa emenda constitucional, mas ainda assim exige muito debate. São muitos detalhes a serem tratados. Mesmo em relação ao Simples Nacional, ainda que tenha sido assegurada a manutenção do Simples dentro da reforma tributária, há questões que devem ser analisadas, como a própria transferência e aproveitamento de créditos tributários, quando um produtor vende para aquele que não é optante do Simples, como é que pode ser feito o aproveitamento desse crédito. Muitas questões, o próprio processo tributário, a fiscalização deverá também ser vista de uma forma diferente ao que nós temos agora. Além disso, temos que ver que há um período de transição até 2033 para o contribuinte direto e até 2077 no que diz respeito à transição e na repartição da arrecadação entre estados e municípios. Portanto, esse é um momento crucial, fundamental para que realmente a reforma tributária seja efetiva, ela seja adequada, não gere muitas exceções, tratemos o que tem que ser tratado, ampliando a base de arrecadação, mas sem onerar ainda mais o contribuinte, quer seja da micro, da pequena, da média ou da grande empresa. O que precisamos é base de arrecadação, todos formais, atividade produtiva e fazendo com que o empresário em geral se dedique não à questão fiscal, não à questão tributária, mas se dedique à sua atividade produtiva. Portanto, o SIMP vai acompanhar, passo a passo, todo o programa de regularização da reforma tributária, a tramitação de leis ordinárias, leis complementares, até mesmo aquilo que depender de regulamentação no âmbito do executivo, através de decretos e portarias. Vamos trabalhar para assegurar que realmente a reforma tributária seja efetiva e eficaz, assegurando também o tratamento diferenciado à micro e pequena empresa, a maior geradora de emprego e renda do Brasil. Conheça a teoria do ESG e o que é necessário para sua implementação, para o seu conhecimento e possível obtenção da certificação ESG, caso deseje. Na semana passada falamos sobre o G de governança. Essa semana vamos abordar o S de social. Quando olhamos para o social interno, o primeiro ponto é como está a saúde e a segurança do trabalho dentro da sua organização para com os seus colaboradores. Como está o bem-estar? Como você promove e melhora o clima organizacional
da sua empresa. Afinal de contas, os colaboradores passam bastante tempo trabalhando e, para isso, eles precisam se sentir pertencidos, eles precisam se sentir acolhidos. Portanto, quais são as ações que você promove para que isso gere um pertencimento para o seu colaborador? Um outro ponto é como você promove a diversidade e a inclusão, como você faz as suas contratações e, mais importante, como você dá voz aos seus colaboradores para que eles possam se expressar de maneira autêntica, trazendo novas ideias, trazendo inovação. Quando a gente fala sobre ESG, a gente fala sobre algo nunca realizado antes, ou seja, precisamos inovar. Para que isso aconteça, precisamos então ter uma escuta ativa, uma boa comunicação, para que a gente consiga ouvir novas ideias que os colaboradores têm a sugerir. Um outro ponto é ter salários justos, pagamentos devidos, horas extras pagas justamente, encargos salariais pagos de maneira correta, todos os seus impostos. E, mais importante, como você faz a distinção salarial entre sexo e raça. Isso é extremamente importante. Pagamentos justos, pagamentos iguais para todos. Isso é extremamente importante. Outro ponto é como você atua em projetos e causas sociais dentro e no entorno da sociedade que você está inserida. Afinal de contas, a gente também tem que olhar para o lado externo. E um ponto muito legal e muito interessante é como você desenvolve essa sociedade em que você está inserida de maneira com que ela possa também fazer toda uma troca com a organização que você atua, com a empresa que você tem. Então, como você pode desenvolver pessoas da sua região para que ela possa futuramente trabalhar dentro da sua empresa? Você já pensou em realizar treinamentos, cursos técnicos para que pessoas da sua sociedade que você está inserida ao seu entorno consiga então ser o seu futuro colaborador? Pensa nisso. Eu te espero no próximo programa, onde abordaremos assuntos sobre o meio ambiente. O governo federal sancionou a lei que dispõe sobre a autorregularização incentivada de tributos administrados pela Receita Federal. Fique atento às explicações do auditor e perito contador Vitor Stanquevicius. E o que trata, qual é o assunto tratado nesta lei federal? Você se recorda daqueles parcelamentos antigos intitulados PAEX, PAES, Refis? Pois bem, é uma modalidade de refis modificada, sim, sem tantos instrumentos positivos como nos parcelamentos anteriores, mas que permitem ao contribuinte, que é devedor de tributos federais, ingressar, aderir no programa de autorregularização incentivada, repito, para tributos administrados pela Receita Federal, portanto, apenas tributos federais. Então, qual é o próximo passo que você, contribuinte, deve tomar nota? Vejamos. Aguardemos agora quando é que vai ser divulgada a regulamentação desta lei por parte da Receita Federal e, a partir desta regulamentação, o contribuinte interessado em promover, em fazer a adesão ao parcelamento, terá 90 dias para fazê-lo. Foi claro? 90 dias a partir da regulamentação daquela lei citada anteriormente. Então, tome nota, vez que você fazendo a adesão a este parcelamento de tributos federais, você poderá ter o benefício, a vantagem de ter diminuições de multas e juros, fazendo um planejamento tributário para aquelas circunstâncias em que você tem passivos tributários federais. Porém, esta lei federal trazida não contemplou, infelizmente, as empresas integrantes do regime do Simples Nacional. Portanto, apenas as empresas integrantes do regime do lucro real e do lucro presumido poderão aderir aos benefícios trazidos pelo programa de autorregularização incentivada da Receita Federal.
com muita alegria que hoje o Lead China recebeu aqui no escritório Trent Rossi Watanabe a delegação de autoridades e empresários da província de Fujian. Então, essa delegação foi encabeçada pelo senhor Randon, que é o vice-diretor-geral da Secretaria de Comércio da província de Fujian, com o principal objetivo de intensificar o comércio e os investimentos estrangeiros diretos, especialmente da China, aqui no Brasil. Foi uma troca muito rica, muito valiosa entre os filiados, com o principal objetivo de melhorar a comunicação e o diálogo nessa relação entre Brasil e China, que completará 50 anos no ano de 2024. Entrevista da semana. Você sabe o que é PNL? Pois é, a nossa convidada de hoje é Lurdinha Machado, professora de psicologia, coach, mestre em PNL. Você sabe como isso influi na sua vida? É um prazer tê-la conosco, Lurdinha. Prazer, uma honra esse convite, viu? A honra é nossa. Vamos ensinar o que é o PNL. Vamos lá. Tudo aquilo que você tem guardado aí dentro da sua cabecinha tem um significado. As palavras, programação neurolinguística. Então, cada palavra tem um significado na cabeça de cada um. Então, tem gente que, por exemplo, você diz assim, sucesso, viu? Para uma pessoa, isso vai gerar um mal-estar. Para outra, pode ser, nossa, que bom, ela está torcendo por mim. Porque tudo tem um significado. A expressão facial, o gesto, a postura, o tom de voz que você utiliza, o vocabulário que você utiliza. Então, cada um de nós tem um universo diferente. Isso é verdade. Agora, como é que isso influi na vida empresarial? Como Total. as empresas criam problemas ou resolvem problemas com a comunicação? Veja, é muito importante conhecer de tecnologia, de avanços, de aprimoramento, o tempo todo. Mas hoje, mais do que nunca, nós precisamos entender de gente, do ser humano. As pessoas precisam se conhecer e conhecer uns aos outros. Eu tenho 3 filhas. Uma é extremamente auditiva e visual. A outra é extremamente sinestésica e visual. E a outra é extremamente auditiva e sinestésica. Como é que você se comunica com elas? Pois é, cada uma tem uma linguagem diferente. E eu, como mãe, como conhecedora da técnica, assim como o empresário, ele precisa aprender a ler as pessoas que estão no seu entorno. Como é que você raciocina? Como é que eu devo começar a conversa com você? Como é que eu devo encerrar a conversa com você? Com a outra pessoa é diferente. Então, à medida em que eu aprendo a conhecer, e as pessoas contam muito mais delas do que a gente imagina, através da gesticulação, da postura. Todos nós temos 3 canais de comunicação: auditivo, visual e o canal sinestésico. O que compõe o canal sinestésico? Cheiro, gosto, tato, emoção, movimento. O que compõe o canal visual? A imagem, as cores, o formato. O canal auditivo, o significado das palavras, o tom da voz que você diz, a velocidade, a altura. Então, nós vamos acumulando ao longo da nossa vida, vamos fazendo registros. E cada coisa vai tendo um significado diferente. Então, imagine um empresário que vai fazer a seleção de um novo funcionário. E ele precisa de alguém muito ativo, alguém muito organizado, ele precisa de alguém que tenha um senso de ordem das coisas bem aguçado. Sem dúvida. E aí, como é que ele faz? Ai da empresa que não tiver essa visão. Então, ele precisa desse funcionário. Aí ele contrata um funcionário que é muito bonzinho, sabe?
É aquela pessoa que dá um abraço, dá um beijo, e fica sempre preocupado. O senhor está bem, seu Curi? O senhor quer que eu faça alguma coisa? Contratou a pessoa errada. Percebe? E ele só vai descobrir isso depois. Às vezes eu preciso de alguém assim, com essas características, muito acolhedor, que se preocupe com cada membro dentro da empresa. Claro, não é? claro. Aí ele contrata alguém que é extremamente auditivo. O auditivo é aquele cara que, de repente, a esposa que está fazendo dieta, está fazendo regime, está fazendo um sacrifício, pilates. Aí ela entra de calcinha e sutiã. Ele fala, pô, você engordou, hein? Na hora, ela fala, mas como que você fala isso para mim? Ué, engordou, pô, você quer que eu fale o quê? Esse é o auditivo. Ele é direto. É o famoso curto e grosso. Enquanto o visual é mais detalhista, mais minucioso, prima pela organização, pela beleza, pela estética, o sinestésico é aquele que prioriza o bem-estar, o conforto, o coração. Claro. Tem muito empresário tendo problema por conta de não saber disso. Agora, na vida empresarial, quando nós falamos de pequenos negócios, nós falamos de uma relação extremamente próxima do empresário e seus colaboradores, com seus clientes, com seus fornecedores, com os seus financiadores, enfim, um leque gigantesco. Como é que isso se aplica no mundo real, do dia a dia, e como é que se transforma em lucro ou prejuízo? Eu vou dar um exemplo Por favor. de um empresário de uma microempresa. Tá? Não importa o tamanho da empresa dele, mas é uma postura dele. Sim. Ele muito sinestésico, sabe aquela pessoa que gosta de pegar na mão na massa, que está o tempo todo lá mexendo, ele que faz, ele que sabe fazer. Então, ele é o primeiro a chegar na empresa e trabalha muito. Se faltou um motorista, ele vai lá e dirige o caminhão, ele carrega, ele descarrega. Ele é o primeiro a entrar na empresa e é o último a sair. Sim. Sai de lá esbudegado. Milhões deles, milhões do Brasil afora. Esbudegado. Sim. Esse empresário é extremamente sinestésico. Então, ele é daquele tipo e fala assim, coitado do fulano, ele é tão legal comigo, coitado, deixa ele descansar um dia, eu faço o trabalho dele, não tem importância. Aí a dona fulana, tadinha, a neta dela teve problema, não precisa descontar. Ô, contador, não desconta dela, não. Então, dependendo do canal que a pessoa tem mais aguçado, ela vai ter uma postura. E a empresa, gente, o empresário hoje precisa saber, sabiamente, né, lidar com os 3 canais. Com uma pessoa, eu tenho que ligar mais o meu visual, com a outra pessoa, eu tenho que ligar mais o meu auditivo, com a outra, mais o meu sinestésico. Eu tenho que aprender a falar o auditivês, o visualês e o sinestês. São 3 idiomas diferentes. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Sem dúvida. Mas, para um empresário, ele não pode não saber. Vamos complicar um pouquinho. Bora. A pandemia veio e destruiu muito da relação humana. Tudo passou a ser digital, tudo passou a ser online, enfim. E agora a pandemia foi e está voltando. Como é que a neurolinguística foi influenciada com essa mudança do relacionamento humano, com a tendência na sua análise, na sua visão? Além dessas mudanças todas, muita gente veio para dentro de casa. Sim. Então, esse saber lidar com as pessoas, não está só no trabalho, está em casa. Está na vida pessoal. Na vida pessoal da pessoa. Na sobrevivência, na vivência das pessoas. Então, veja uma coisa, olha que interessante. Quando você manda uma mensagem via WhatsApp para uma pessoa, sim. Escreve palavras abreviadas, 3 pontinhos, às vezes um emoji.
Então, nesta mensagem, para você está claro. Na tua cabeça, você sabe o que você quis dizer. Sim. Só que as palavras têm 7% de peso na comunicação humana. 7%. 38% da sua comunicação, do seu sucesso na comunicação, é do tom de voz que você utiliza. E 55% na sua expressão corporal. Os trejeitos, como você faz, como você se move. Então, imagine, eu vejo diariamente, como a gente brinca, trocentos problemas dentro de empresa por conta dessa troca de comunicações, tanto entre os funcionários quanto com clientes. Claro. Muitos problemas gerados, porque o indivíduo bota uma abreviaçãozinha, 3 pontinhos, e acha que a pessoa entendeu. E ainda pergunta, entendeu? E a pessoa responde, entendi. Escreve. Aí, depois, a pessoa não responde mais. O que aconteceu? Também, com a mensagem que você me mandou. Veja, olha o que a pessoa fez. Ela usou 7%. Palavrinha abreviada, 3 pontinhos. 93% ela jogou na responsabilidade da compreensão do outro. Sim. Só que na cabeça dele, o significado das coisas, das palavras, dos emojis da vida, são diferentes. Está no 7%. Entendeu? Então, quando eu me comunico com alguém, eu tenho que prestar atenção. Como essa pessoa se comunicou comigo? Como ela falou comigo? Se eu digo, Curi, tudo bom com você, Curi? Me cumprimento. Tudo ótimo. Tá? Foi o susto no momento em que eu claro. estico a minha mão para você, eu já estou te dizendo, sem que você saiba, que o meu sinestésico é forte. Claro. Eu gosto de proximidade. Eu gosto de ficar perto da pessoa. Eu gosto de cuidar da pessoa proximamente. São sinais importantes para a sobrevivência. Desde o primeiro momento. Se eu falo com você, olá, Curi, tudo bom com você? Eu não te dei a mão, mas eu estou olhando dentro dos seus olhos. Visual. Todo o movimento que você faz, tudo, eu não perco nada. É o Estou visual. te declarando que o meu visual é importantíssimo. Parece que eu quero entrar dentro da sua cabeça. É isso mesmo. Lourdinha, nós queremos agradecer muito, mas nós estamos no final do nosso tempo. Eu queria que você desse a mensagem final em 20 segundos, por favor. Cuide de você, se conheça mais, se prepare, porque você pode ser um grande empresário. Apesar da empresa não ser tão grande, você pode ser um grande empresário. Quando você se conhece e aprende a identificar quem é o outro, entrar em rapport. Você pode eliminar 95% dos atritos, dos problemas e dos prejuízos que a sua empresa pode ter. Você queria dar uma mensagem de um presente que você quer dar? Eu quero. Então, vamos lá. As primeiras 10 pessoas que entrarem em contato, o meu telefone vai aparecer Seu e-mail? É o meu telefone, o meu WhatsApp. Você entrou em contato comigo. Quero fazer uma sessão de diagnóstico para me identificar. Que momento é esse que eu estou vivendo? Por que eu estou tendo problema? E aonde eu quero chegar? Então, nós vamos ter 30 minutos nesta sessão para conversar só você e eu. Gratuito. Sem pagar nenhum centavo. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! – 52 programas de televisão este ano diferenciados, levando a você informação, conhecimento, tendências, enfim, aquilo que era, é e será
a nossa economia, o nosso país. Um trabalho que só nos traz alegria. E essa alegria chega ao final do ano. Ao final do ano, onde nós temos uma parada para uma reflexão e para glorificarmos o Natal. E nós desejamos a você e a toda a sua família um Natal iluminado, abençoado e que possa trazer tudo de bom para todos. E nessa noite santa, que cada um possa receber as mais e melhores bênçãos que pode ser dados. E que sirva de um exemplo, não só de uma noite santa, mas que possa perdurar um ano inteiro de 2024. Feliz Natal!